Para elaborar um projeto de loteamento, tanto nós podemos ter um levantamento feito com GPS, com GNSS ou também com estação total. Então, vocês vão ver agora como trazer as informações de equipamento de uma estação total para trabalhar com essas informações conforme um projeto de loteamento. Então, para isso, nós vamos abrir o Métrica TopoPlan e vocês vão ver passo a passo como calcular a poligonal. E o cálculo da poligonal vai depender de acordo com a prefeitura, com o órgão que vocês vão entregar os projetos. Porque tem prefeitura que solicita as informações coordenadas UTM e tem prefeitura que pede a documentação, as peças técnicas no plano topográfico local. Nessa aula, vocês vão ver como fazer um cálculo de um levantamento feito por estação total, de uma poligonal fechada, só que calculada em UTM. Então, para isso, nós vamos ir aqui em Nova e vamos criar uma nova planilha. Então, como eu falei para vocês, nós vamos calcular essa poligonal fechada, só que nas coordenadas UTM. Então, o primeiro passo, antes de começar a montar nosso cálculo, nossa planilha, vamos salvar as informações. Por quê? Salvando as informações, ele já vai salvando no temporário a cada 20 minutos e também ele já cria um arquivo de backup. Então, aqui eu vou salvar como poligonal fechada em UTM. Então, aqui vai ser a nossa poligonal já salva de acordo com o Métrica Topo. Salvar. Então, ó, o arquivo foi salvo com sucesso. Ok. E agora, eu vou importar as informações do nosso levantamento para calcular a nossa poligonal em UTM. Então, aqui na aba Início, vamos importar as informações. Como vocês estão vendo, a nossa planilha, quando a gente abre o Métrica TopoPlan, ela já vem, ó, a configuração dela, já uma estação total no levantamento planialtimétrico. Se por acaso fosse outro método de levantamento, nós poderíamos vir aqui na aba Planilha e configurar o tipo de planilha que nós vamos trabalhar. No nosso caso, como quando a gente abre o Métrica TopoPlan, já vem personalizado esse modelo, nós já vamos fazer a configuração para descarregar as informações do nosso levantamento. Então, para isso, vamos ir aqui na aba Início, Coletores. Como eu falei para vocês, é o levantamento planialtimétrico. Nós fizemos com a estação total da Horizon. Então, vou vir aqui, Horizon. Foi o equipamento, ó, estação total Horizon HTS 550. Então, nós já temos as informações, ó, HTS 550. E como eu já tenho o arquivo já descarregado, eu vou ler o arquivo. Mas se não, se eu tivesse que descarregar as informações, é só vir na opção Descarregar e configurar a comunicação, velocidade, número de bits, stop bits, conforme os parâmetros de comunicação do equipamento. Depois disso, é só clicar no OK e importar as informações. Depois de descarregar as informações, é só clicar no OK e ele já vai todos os dados aqui para o Métrica TopoPlan, para fazer o cálculo da caderneta de campo. Então, aqui vou cancelar, porque no nosso caso, nós já temos o arquivo descarregado. Então, já selecionei o meu coletor e vou clicar em Ler Arquivo. Vou lá na pasta onde estão as informações de acordo com o meu levantamento. Vim aqui na pasta do meu cliente, na pasta onde tem as informações do meu levantamento já descarregado, ou tem equipamento que já descarrega tanto por pendrive ou também por cartão. Daí seria o mesmo procedimento de ler arquivo. Então, selecionei aqui, olha, vou selecionar o meu arquivo bruto do meu equipamento, selecionei ele e clico em abrir. Cliquei em abrir
ele já trouxe as informações aqui de acordo com o nosso levantamento. Então, aqui as informações de ré, vante, aqui dos códigos, as informações de ré, estação, ponto visado, descrição, ângulo horizontal, distância, vertical, altura do instrumento, altura do prisma. Então, como vocês estão vendo, ele já trouxe todas as informações. Como eu falei, esse levantamento é uma poligonal fechada. Então, eu saí do E1, dei ré no E0, ó, visei o E2, estacionei no E2, dei ré no E1, visei o E3, estacionei no E3, dei ré no E2, visei o E0, daí aqui eu comecei o meu fechamento. Depois estacionei no E0, dei ré no E3 e visei o E1. Aqui eu já finalizei o meu caminhamento. Então, como vocês estão vendo aqui, eu comecei no E1 e fechei no E1. Então, eu fui e voltei no E1. E sempre, pessoal, tem que ter sequência o levantamento de campo. Então, como vocês estão vendo, tem que ter uma sequência nas informações. Quando você descarrega as informações aqui no Métrica TopoPlan, tem como você personalizar todos os dados que foram descarregados. Então, se por um acaso precisar fazer qualquer alteração, edição na nomenclatura das estações, ré, ponto visado, descrição, altura do instrumento, altura do prisma, ou também até as informações dos ângulos, distâncias, ângulo horizontal, vertical, vocês podem. Então, aqui vocês podem personalizar todos os dados. Lembrando que o arquivo bruto ele vai continuar original. Então, o arquivo bruto ele continua de acordo com o que foi descarregado do equipamento. O que muda é somente aqui no Métrica Topo a caderneta. Então, se precisar fazer qualquer edição, aqui vocês conseguem. Então, aqui, olha, se por acaso, vamos supor, estão vendo que a ré aqui não tem informação? Então, eu estacionei no E1 e dei ré no E0. Então, aqui eu posso copiar, eu posso colar, ou também eu posso digitar aqui as informações. Então, se eu digitar aqui, ó, E0, copiar as informações, eu posso dar um Ctrl C, ó, Shift, setinha, eu posso descer, dar um Ctrl V. Então, tudo pode ser personalizado. O ângulo horizontal também. Então, se por um acaso, vamos supor que eu quero alterar as informações do ângulo horizontal, é só selecionar, botão direito do mouse, você pode alterar para azimuth, horário, inverso ou também deflexão. Distância, pessoal, a mesma coisa, só selecionar e botão direito. Daí eu posso alterar para reduzida ou inclinada. Já o ângulo vertical, é só selecionar, botão direito e também você tem como alterar zenital, nadiral ou horizonte. Mas essas informações já vêm de acordo com o seu equipamento. Mas se por um acaso você precisar fazer edição ou também digitação das informações, como vocês viram, vocês conseguem editar todos os dados. E aqui no Métrica Topo, só para vocês entenderem as informações do ângulo, então se eu pegar aqui esse ângulo aqui, ele está como 108 graus, 00 minutos e 43 segundos. Então, no Métrica Topo, tanto o Plan quanto o CAD, para informar um ângulo, é só o pontinho no grau e depois digitar o minuto e o segundo. Tá certo? Então, só para vocês entenderem a configuração dos ângulos. Então, se precisar fazer qualquer digitação, edição, é dessa forma que vocês vão introduzir as informações de ângulos aqui no Métrica Topo. Então, aqui já descarreguei as informações. Como eu vou calcular essa poligonal? Como eu falei para vocês, nós vamos calcular uma poligonal fechada. Então, eu saí do E1 e voltei no E1. E vai ser fechada em 2 pontos, porque nós precisamos de orientação. Então, essa poligonal pode ser fechada em um ponto, ter um ponto conhecido ou uma coordenada arbitrária, mas para loteamento é necessário ser uma poligonal fechada em 2 pontos. Por quê? Eu tenho que ter as informações já referenciadas.
ou, como vocês viram nas aulas anteriores, no plano topográfico local. Nesse primeiro exemplo, nós vamos calcular essa poligonal fechada no sistema UTM. Então, para isso, a gente tem que ter as coordenadas da primeira estação, que é do E1, e da primeira ré, que é o E0. Então, eu tenho que ter essas duas coordenadas. Aqui, pessoal, eu tenho elas em outro arquivo. Então, eu posso importar os dados de um levantamento GNSS aqui no Métrica Topo Plan. Então, se eu vir aqui, eu tenho essas informações em um arquivo CSV, que é um arquivo ASCII. O Métrica Topo Plan e o Métrica Topo CAD, ele tanto importa arquivo de coordenadas em formato TXT ou também CSV, que é uma das extensões do Excel. Então, se por acaso você precisar, você pode também fazer esse tipo de importação aqui no Métrica Topo. Então, como eu faço isso? Porque o meu levantamento é uma poligonal fechada em 2 pontos. Então, eu tenho que ter duas coordenadas conhecidas, que é a primeira estação e a primeira ré. Então, aqui, olha, o ponto 1, ele corresponde à minha E1, e o ponto 4, ele corresponde à minha E0. Então, tendo essas duas informações, eu posso tanto digitar essa informação na minha planilha para calcular, ou então eu posso importar essas informações. Daí vai depender da forma que você deseja. Digitar a gente não aconselha, porque você tem que digitar e depois conferir a sua digitação. Isso é muito importante. Aqui no nosso caso, nós vamos importar também esse arquivo, até para ficar já salvo junto com os dados do levantamento da poligonal. Então, como a gente vai fazer isso? Vou fechar esse arquivo, vou lá na planilha, conforme os dados que nós já temos aqui, os dados da poligonal por estação total. Agora eu vou criar uma nova planilha, aqui ó, planilha nova, e vou receber os dados das coordenadas UTM. Então eu posso até mudar o nome da planilha para dados GPS. Aqui a configuração, eu vou receber, como vocês viram, as coordenadas, ó, X, Y e Z. Ok, então aqui eu já tenho tanto a poligonal 1, que é os dados de estação, e dados GPS, que é os dados das coordenadas que nós vamos importar aqui no Métrica Topo Plan. Então, para fazer essa importação, vamos lá em Início, Importar, e nós temos as coordenadas em UTM. Então, aqui, ó, Importar UTM, vou lá na pasta, onde está as informações dos meus pontos GPS, já processado e ajustado, e aqui eu vou importar as informações. Então, aqui, ó, a primeira coluna é do nome, segunda da coordenada E, terceira da coordenada N, a quarta da cota e a quinta da descrição. Então, o separador entre elas é a vírgula. E aqui você vem e define as informações de acordo com a numeração das colunas. Ó, descrição aqui, como vocês viram, é a última coluna. 5, coordenada E vai ser 2, coordenada N 3 e a cota 4. Então, isso vai depender do seu equipamento. O nosso equipamento é dessa forma que ele traz as informações. Mas tudo vai depender do equipamento que você está trabalhando, da coletora, tá certo? Então, aqui configurei as informações, não tem cabeçalho, então não preciso posicionar a linha inicial para informar aonde nós queremos trazer as informações, a partir de qual linha. Então, agora é só clicar no OK e ele trouxe as informações. Ó, 5 pontos foram importados. OK. Aqui, pessoal, vocês estão vendo, ó, já importou o código, ponto visado, descrição, coordenadas e cotas. Para a gente utilizar essas informações, sempre ele vai pegar as informações calculadas, que estão aqui, olha, com asterisco aqui na frente do nome das colunas. Aqui é o levantado e aqui o calculado.
Então, para calcular, vamos vir aqui, ó, planilha, calcular. Então, aqui nossas coordenadas, elas já estão em UTM e já estão em Sirgas 2000. Então, aqui eu já tenho os dados em Sirgas. Então, nós vamos utilizar o ponto 1, que corresponde à nossa E1, e o 4, que corresponde à nossa E0. Então, vou salvar aqui as informações desse cálculo. Vou voltar lá na planilha de dados de estação. Eu posso tanto voltar por aqui, ou também aqui. Eu posso voltar na poligonal feita por estação, que a gente já descarregou. E aqui eu vou configurar como eu quero calcular essa poligonal. Como vocês sabem, é uma poligonal fechada. E nós temos 2 pontos conhecidos. Por isso que ela é fechada em 2 pontos. Se eu tivesse só um ponto conhecido, uma coordenada arbitrária, eu colocaria aqui, ó, tipo, fechada em um ponto. Eu só tenho um ponto conhecido e daí eu posso também editar e alterar o azimuth de referência, o azimuth de correção. No nosso caso, como é um levantamento já referenciado para um loteamento, nós temos que trabalhar com uma poligonal fechada para a gente ter um ajustamento e também em UTM. Por quê? Para ter as coordenadas já referenciadas. Então, aqui no nosso caso, nós vamos alterar para fechada em 2 pontos. Quando eu colocar fechada em 2 pontos, vocês estão vendo que ele já mudou todas as informações. O sistema de cálculo, como eu falei, ele vai ser UTM. Então, ele já alterou aqui as já referências de acordo. No nosso caso, nossas coordenadas estão em Sirgas, no hemisfério sul-oeste, e aqui nós estamos no meridiano 45. Então, ele já personalizou. Tudo isso é editável, então você vai alterar de acordo com a sua região. Então, vou descer com a barra de rolagem. O ajustamento é convencional. Aqui você vai informar a precisão angular do seu equipamento. Nós vamos deixar 10 mesmo. Mas aqui, dependendo do equipamento, é 2 segundos, é 5 segundos, é 7 segundos, é 10 segundos. Vocês vão informar aqui esse dado de acordo com o equipamento que você utilizou em campo. Aqui, vocês estão vendo a coordenada de partida, UTM, estação. Aqui vocês vão informar a coordenada de partida da estação, que no nosso caso aqui é a coordenada da nossa E1, que é da primeira estação, que depois na planilha dados GPS seria o ponto 1. Então aqui nós vamos informar a coordenada do ponto 1. Aqui, partida UTM, ré, seriam os dados da primeira ré, que no nosso caso aqui é o E0, que na planilha dados GPS seria o ponto 4. Então, nós temos que colocar aqui a coordenada do 1 e aqui a coordenada do 4. A minha E1 e a minha E0. Então, como ela está na outra planilha, dados GPS, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir aqui nos 3 pontinhos e buscar essas informações na planilha dados GPS. E aqui, planilha de origem, como vocês estão vendo, ó, partida estação, a nossa E1 e a ré, a nossa E0. Então, aqui, planilha de origem, vou lá na outra planilha. Como eu só tenho 2, ele já abriu a outra. Se eu tivesse mais, é só clicar aqui na setinha e buscar a informação. Então, aqui no nosso caso, ele já mostrou aqui, ó, 1, que é a coordenada da nossa E1. Seleciono ela e clico no OK. E ele já trouxe a coordenada. Então, pessoal, se vocês tiverem uma planilha ou então um relatório, é mais fácil trazer e importar tudo para o Métrica Topo. Você deixa tudo na mesma planilha, em abas separadas. Para a hora que você precisar, você tem todas as informações já no Métrica Topo. E tudo já organizado por abas. Então, aqui trouxe as informações da minha E1, que é do ponto 1, e aqui na ré, a minha E0, aqui na planilha de origem, vai ser o ponto 4. Então, como eu falei, eu posso digitar ou então utilizar esse método
para buscar essa coordenada em outra planilha. Isso para qualquer tipo de levantamento. Então, aqui vou habilitar para manter ligação, para manter vínculo entre as planilhas. Então, se por um acaso alterar alguma informação na planilha dados de GPS, ele já deixa em vermelho as informações da poligonal 1 para você recalcular a poligonal. Então, por isso que é muito importante sempre habilitar o manter ligação para o vínculo. Então, agora é só clicar no OK. E aqui ele já atualizou e trouxe as coordenadas da nossa E1 e da nossa E0. Vou descendo com a barra de rolagem. Eu vou configurar o erro angular, o erro linear, o erro altimétrico. Então, aqui você pode configurar todas as informações conforme você deseja. Então, depois de tudo configurado, é só clicar em calcular. Clicando em calcular, ele já vai mostrar todas as informações de acordo com o erro angular, linear e altimétrico. Aqui ele vai perguntar, ó, qual a poligonal que vocês querem calcular. Nosso caso é a poligonal 1, que nós estamos trabalhando. Aqui o caminhamento que foi feito, como eu falei, sempre tem que ter uma sequência. Se não tiver sequência, ele já vai mostrar para você identificar no cálculo onde está a sequência do levantamento, para ele prosseguir com os resultados. Então, aqui no nosso caso está tudo certo. E1, E2, E3 e E0, que daí fechou o levantamento, voltou no E1. OK. Aqui ele já está mostrando, ó, a planilha, a quantidade de vértices, estação, linhas, a precisão do equipamento. Aqui o erro permitido. Aqui o erro obtido. Você pode procurar aqui erros grosseiros. Então aqui, vamos supor que o erro deu muito alto. Que nem no nosso caso aqui, o erro permitido foi de 20 segundos. E o erro que nós obtemos foi de 4 segundos, então está dentro do admissível. Se por acaso tiver muito alto o erro, você pode procurar a probabilidade de onde está o erro através de método estatístico. Então ele já vê de acordo com a probabilidade aonde está o maior erro na sua poligonal. No nosso caso, como está dentro do admissível, eu vou clicar em compensar. Aqui também ele está mostrando a vértices, linha, ó, delta x, delta y, que é o erro em x, o erro em y. Aqui as informações, ó, o erro linear relativo, o erro altimétrico. Se tiver também alto o erro, você pode procurar através de probabilidade aonde está o maior erro angular, erro linear também, que é nesse passo. E depois de tudo calculado, é só finalizar as informações. Ele já vai mostrar aqui, ó, os cálculos foram processados, OK. Então aqui ele já calculou. Se a gente vir com a barra de rolagem para o lado direito, você vai ver todas as informações em verde. Foi tudo que o Métrica Topo Plan calculou. Então tudo que está em verde foi calculado. Então aqui já está as coordenadas. Aqui as cotas, então ele já calculou as informações. Eu posso visualizar essas informações para ver se as informações da poligonal estão de acordo. Então aqui, olha, a nossa poligonal do nosso levantamento. Posso pegar a distância, posso verificar coordenadas. Então tudo aqui já está configurado. E já está tudo em UTM. Então, como vocês viram, todo passo a passo para calcular essa poligonal no sistema de cálculo UTM. Então, aqui as informações foram todas configuradas. Então, pessoal, vocês viram o procedimento para calcular a poligonal em UTM. Se por um acaso a prefeitura ou o órgão responsável solicitar a documentação em UTM e você utilizar o equipamento de estação total, é dessa forma que vocês vão fazer o cálculo da sua poligonal. E depois é só exportar os dados para o Métrica Topo CAD, para gerar toda a documentação, planta, plano altimétrico, o projeto urbanístico, o estudo, vai ser tudo feito no Métrica Topo CAD.
Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula!